que os apóstolos, né, Gilberto e a apóstola Andréia, que vão trazer uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Amém. Pode sentar em nome de Jesus, graça e paz. Feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando em família da palavra de Deus. Um abraço do João, da Pérola e da Ágata. Eles não vieram, porque a gente também dá um tempinho para eles, como crianças, se divertir um pouquinho, né? Eles não têm como acompanhar e nem devem essa maratona dos pais, né? Nossa maratona é muito intensa. Mas hoje nós temos uma palavra que o Senhor, com certeza, vai consolidar no seu coração. Tenho certeza que ontem o apóstolo Paulo, a apóstola Denismar, que nós amamos demais, somos amigos mais chegados do que irmão mesmos. Os meninos até chamam eles de vó Denis e vô Paulo, né? Então, eu acredito que hoje o Senhor vai só consolidar. Quero parabenizar a igreja por fazer esse congresso da família. Precisamos estar falando sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre essa rede especificamente na casa do Senhor. Quero parabenizar aqui o Gutinho e a Raquel também por estarem à frente do evento. Está tudo lindo. Parabéns. E eu tenho certeza que esse ano muitas promessas vão se cumprir na sua vida e na sua família, como tem se cumprido na nossa vida e na nossa família, no nome de Jesus. Amém? A nossa família, ela é um projeto de Deus. E Deus, para cada um dos seus projetos, Ele tem promessas. E não passarão os tempos sem essas promessas se cumprirem. Amém? Isso eu quero profetizar sobre a sua vida. Toda vez que eu subo no altar para falar de família, eu agradeço a Deus porque Ele me deu uma família. Eu era solitária e Deus me fez habitar em família. Estava eu e meu esposo e nós queríamos não encher a terra, né? Foi quase enchendo. Mas queríamos ter descendentes e o Senhor nos deu. E isso nos dá muita alegria de estar aqui nesse congresso. Que o Senhor use aqui a vida do meu esposo, como tem usado. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, querido. Obrigado, amor. Te amo. Casei com uma mulher linda, extraordinária. Glória a Deus. Oh, glória. Pena que os meninos foram para o shopping, já está em casa, irmãos. Hein? Amém. Vamos. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Me sinto honrado pelo convite feito pela Raquel e o Gutinho. Os íntimos, Gutinho. Você chama ele de Gutinho também, é? Todo mundo, então todos são íntimos. Pastor Osmar, pastora, muita gratidão por nos dar a honra e o privilégio de estar com vocês. Eu convido você a abrir as escrituras. Eu disse para Raquel, eu perguntei, Raquel, quanto tempo eu tenho? Ela disse, apóstolo, fique à vontade. Eu acho que é loucura quando alguém diz para um pastor, fique à vontade. Porque aí você sabe que você pode perder o ônibus, o Uber pode ficar mais caro e essas coisas. Mas eu convido você a abrir o Evangelho de Jesus em Lucas, capítulo de número... Lucas, vamos ler alguns textos aqui. Capítulo de número 10. Verso 38. Lucas 10, 38. Você encontrou? Assim, para seguir aquele hábito, né, bem tradicional, convido você a ficar de pé, amém? Até porque você ficou muito tempo sentado, circular mais o sangue. Lucas, capítulo 10, e verso 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentando-se aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os seus ensinamentos.
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhes, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Agora eu quero que você abra comigo também Lucas, ainda em Lucas, verso 19, capítulo 19. Eu acho que fizeram esse púlpito para quem é baixinho, para o pastor, né? Eu já estou com dor na coluna. Eu já estou com dor na coluna. Aí para quem tem problema de visão, né? Não de visão, mas de vista, aí tem que ficar assim, ó. Vou pregar assim, tudo bem, sem problema. Não estou reclamando, irmãos, viu? 19. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, pois isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão e de trincheiras, e por todos os lados te apartarão o cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceram a oportunidade da sua visitação. Amém? Vamos orar. Ó Deus eterno, graças te damos por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por essa igreja, obrigado por essas famílias, obrigado pela vida dos teus servos que o Senhor colocou à frente dessa obra, desse trabalho. Obrigado pelos líderes da rede de casais. Obrigado por cada família que representa o corpo de Cristo aqui nesse lugar. Nessa noite, Pai, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, que o Senhor traga sobre nós o entendimento, a revelação do teu Espírito, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. É no nome do teu amado Filho que nós te oramos, é no nome do teu amado Filho que nós te suplicamos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se é para o Senhor, pode dar mais um forte aplauso a Ele. Tema tremendo. Minha família é território de promessas. Que tema tremendo. Hoje eu quero falar um pouco de Betânia. Tenho estudado esses dias sobre Betânia. Betânia é um lugar de discipulado da família. Jesus ia de Betânia a Betânia. Jesus, ele tinha uma agenda intensa. Ele exercia o seu ministério em Jerusalém, mas num lugar, na hora do descanso, ele escolhia Betânia. Porque Jesus encontrava em Betânia o que ele não encontrava em Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus encontrava religiosos, fundamentalistas, pessoas que viviam uma religião, mas em Betânia Jesus encontrava um lugar de paz, um lugar aconchegante, um lugar onde ele podia descansar. Em Betânia Jesus encontrava descanso. E aqui nós podemos ler vários textos, 11 visitas de Jesus em Betânia. Betânia era tão especial para Jesus que quando ele
foi se despedir dos seus discípulos depois de 40 dias de ressurreição. Qual foi o lugar que Jesus escolheu para ir assunto aos céus? Betânia. E foi em Betânia que ele disse que ele não ia deixar mas que o Espírito, órfão, mas que o Espírito viria sobre os discípulos e sobre a igreja. Então Betânia é o lugar do discipulado. Betânia é o lugar favorito de Jesus. E se a minha família é o território da promessa, eu posso dizer que a tua casa, a minha casa, a nossa casa, deve ser o lugar favorito de Jesus. Diga assim: Jesus, aqui na terra, tem um endereço. Diga: o endereço de Jesus é na minha casa. Qual o nome da sua rua? Se alguém perguntar aonde Jesus mora, você diz: lá em casa. Qual o nome da sua rua? É aí onde Jesus mora. Jesus mora na Bezerra de Menezes, número 1966, apartamento 1201, Torre A. Quem encontrar Jesus, vá nesse endereço. Se alguém quer encontrar Jesus, ele deve encontrar onde, irmãos? Diga: na minha casa. Você pode dar um forte aplauso a ele por isso? Aleluia. A nossa casa deve ser o endereço de Deus na terra, porque é onde Deus habita. Amém? Agora entenda: nada no mundo espiritual, nada na vida cristã funciona de uma forma automática. Não acontece. A minha família é um território de promessas, mas essas promessas, elas não vão acontecer de uma forma automática. Eu posso declarar que, sua família será tremenda, você vai prosperar muito, muitas promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Você recebe? Diga: eu recebo. Só que depois que eu libero a palavra, não acontece automático. Tem a parte de Deus que prometeu, diga amém. Mas tem a sua parte que deve estar comprometida com a palavra de Deus. Se Deus liberar a promessa, mas você não fizer a sua parte, acontece ou não acontece, irmãos? Não acontece, irmãos. Não adianta a gente se iludir. Essa coisa de que receba, recebo. Acontece nada, porque no reino de Deus, Deus não tem uma varinha mágica. Diga assim: tem a soberania de Deus, mas tem a responsabilidade humana. Diga assim: Deus fará se cumprir na minha vida, porém eu estou comprometido para fazer a minha parte. Dê um forte aplauso a Ele. Aleluia. Não acontece. Eu tenho dito na igreja que um dos erros que nós mais cometemos como cristãos é que muitas vezes nós queremos acreditar que as coisas no reino de Deus acontecem de forma automática. Estamos nos iludindo, enganando-nos a nós mesmos. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. É automático? É, irmãos? Não é, querido. Não é. Então eu me reúno 2 ou 3 aqui. Não é automático. As coisas no reino de Deus não acontecem de forma automática. E é isso que nós precisamos entender. Nós não vivemos de oba-oba. Nós vivemos de verdades espirituais. E é isso que nos move. Amém? Se quisermos que a sua casa, a sua família seja um território de promessa, não se iluda. Não é por você fazer parte de um seminário que essas promessas são... Que bom que você está aqui, mas não é só isso. Você tem que fazer aquilo que lhe cabe. Como esposa, como esposo, como pai, como filho. Amém? Você recebe? Diga: eu recebo. Dá mais um forte aplauso a Ele. Aleluia. Não é automático. Então, que Jesus encontrava, 3 coisas Jesus encontrava em Betânia que não encontrava em Jerusalém. 3 coisas. E essas 3 coisas Deus busca encontrar isso em mim
e em você. Deus busca encontrar na minha e na sua vida, na minha casa e na sua vida, na igreja que eu sou pastor e nessa igreja. A primeira coisa que Deus encontrava em Betânia é uma das coisas mais importantes que um cristão nunca deve desprezar. Ele encontrava um ouvido que estava disposto a ouvir os seus ensinamentos. Não despreze a instrução do Senhor. Não despreze as orientações das Escrituras. Sabe qual é a forma mais fácil, mais rápida de você ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Eu sou crente desde 1989. Na minha pré-adolescência, porque eu nasci em uma igreja pentecostal, até hoje sou, mas naquela época a gente vivia de oração em oração, e a gente aprendia que se eu fosse para a oração eu iria ouvir a voz de Deus. Aí você já sabe o que acontecia, né? Coisas boas e muita meninice, né? Mas eu pude perceber que Deus tem uma forma especial de falar com o seu povo. É uma forma que não vai passar por nenhum outro canal, que não vai sofrer nenhuma manipulação humana, que é através da sua palavra, as Escrituras. Se você quer ter uma vida cristã saudável, ou se você quer ter uma família onde o território é fértil para as promessas de Deus se manifestarem na tua vida, você precisa trazer a palavra para dentro da sua casa. E não só apenas decorar, mas passar a vivê-la. Internalizar na sua mente e coração. A palavra não pode ficar apenas no intelecto, mas ela precisa descer para o coração. A palavra não muda a sua vida quando você decora um versículo. Não muda. Porque tem muitos ateus que sabem a Bíblia mais do que muitos crentes. A palavra de Deus muda a sua vida quando ela desce para o seu coração. E isso vem pelo meditar nas Escrituras. Você precisa ouvir, porque ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas esse ouvir, ele precisa descer para o seu coração. Você precisa internalizar essas verdades espirituais na sua vida, para que a sua vida mude. Amém? E quantos aqui tiveram a vida mudada e transformada pela palavra de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Então o que Jesus encontrava em Betânia, que não encontrava em Jerusalém, era ouvido para ouvir. Maria era essa crente que dava ouvido à voz de Jesus. Para a sua família ir bem, você precisa ouvir muito de Deus. Ouvir de Deus. O ouvir é tão importante que quando Jesus se direciona para as 7 igrejas da Ásia, o que ele diz? O que ele diz? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ouvir é importante. Você precisa dar ouvido à palavra de Deus. E Jesus encontrava um ouvido que ouvia os seus ensinamentos. Jerusalém foi destruído por várias vezes. Jerusalém chegou à bancarrota por várias vezes. Qual foi o principal pecado de Jerusalém? Diga, não dá ouvidos à voz de Deus. Jeremias pregava e dizia, o juízo vem. Deus é um Deus de amor, querido. Você já ouviu isso por aí? Existem igrejas, pastor, que é proibido falar de pecado. Porque Deus é Deus de amor e de graça.
É a graça barata, como falam, né? A graça de Deus é acompanhada de responsabilidade humana. As promessas de Deus, elas são acompanhadas do teu compromisso com as verdades espirituais. Então Jerusalém foi destruído porque não deu ouvido à voz de Deus. O salmista Davi entendia a importância de ouvir a voz de Deus, que ele diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas abristes os meus ouvidos. Para Deus vale muito mais você atentar para a voz, para o direcionamento, para a instrução, do que sacrifícios. Entende? Para Deus vale muito mais, e para você também. O salmista entendia: sacrifício e oferta não quiseste, abristes os meus ouvidos. Holocausto e oferta pelo pecado não quisestes. Porque o ouvir a voz de Deus é importante, para que a família, que é o território de promessa, as promessas se cumpram na sua vida. Diga amém. João, o evangelista João, diz assim: quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. Mas quem não ouve, pois não pertence a Deus. Por mais incrível que pareça. Não aqui, mas tem muitos cristãos que não dão ouvido à voz de Deus. Eu, como pastor, já tenho um pouquinho de experiência. Comecei a pastorear em 2001. E que a gente percebe que, por alguns cristãos não darem ouvido à voz de Deus, se dão mal. E as promessas não se cumprem. Tem uma pessoa lá que até hoje está com a gente. E essa irmã, ela disse: pastor, eu vou casar. O primeiro casamento já deu errado. E eu disse: irmã, mas quem é a pessoa? Fulano de tal. Eu não conhecia o rapaz, mas ele não era crente. Eu disse: irmã, pela pouca experiência que eu tenho, é muito provável que esse casamento não dê certo. São visões diferentes. Mas, ore. Aí sabe o que a irmã disse? Pastor, não vou orar não, porque quem vai casar com ele sou eu. Você é corajosa. Aí aquela coisa de pastor, né? Isso foi logo no início que eu pastoreava, lá ainda muito jovem, imaturo. E à noite eu dei o exemplo de uma irmã que queria casar com um rapaz que não era crente. As imaturidades, todo líder passa, né? E eu falei da história daquela irmã. Ela queria casar e falou a história parecida com a irmã, né? Quero casar. Pois minha filha, diga com quem? Vou casar com fulano de tal. Mas ele não é crente. Mas pastor, falar com Deus não, eu que vou casar, não é Deus. Aí eu contei essa história e acontece, a irmã casou, rapaz muito bem parecido, bonito, rico. E aí depois de 3 meses, chegou lá no gabinete do pastor: pastor, eu quero divórcio. Por que, pastor? Por que, minha filha, você quer divórcio? Acabou de casar, ainda está no lua de mel. Pastor, apanho dele todo dia. Pastor, não, divórcio dou não. Que divórcio? E pastor, o que é que eu faço? Aí o pastor disse: faça karatê, kung fu, muay thai, faça o que for possível. Mas divórcio não. Ou seja, aprenda a brigar também, né? Aí eu contei essa história no culto, irmão. Olha que maturidade. Aí o que aconteceu? A irmã foi embora, saiu da igreja e casou.
tá tudo certo, a responsabilidade dela e a minha, né? Mas ela que... Em resumo, irmão, passa o tempo, aí a irmã volta de novo para a igreja. E claro, ela na igreja e o marido nunca foi crente no mundo. Casado, um certo domingo eu estava em casa, o telefone tocou: pastor, por favor, venha cá, me ajude. Aí lá vai o pastor. Digo lá, o cara estava quebrando a casa, quebrando tudo, quebrando televisão e tal, e valente. Aí eu cheguei lá, irmãos, confesso, eu estava com medo. Porque se aquele cabo vem para cima de mim, eu ia correr, ia ficar feio. Porque eu estava com medo. Eu, calma, Alexandre. Se acalma, rapaz. Aí ele, eu, calma, tenha calma. Irmão, eu por dentro me tremendo de medo. Eu digo, já pensou, rapaz? Olha a vida de pastor. Vai se meter em briga de casal. Mas enfim, resumindo a história. Tentei acalmar o Alexandre, ele quebrou a casa toda. E no final das contas, separaram. Por quê? Porque a irmã não deu ouvidos à voz de Deus. E quando nós não damos ouvido à voz de Deus, nós pagamos muito caro. Jerusalém aconteceu diversas vezes, por não dar ouvidos à voz de Deus, pagaram caro. Se você quiser ter promessa de Deus se cumprindo na sua vida, você precisa parar para dar ouvidos à voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela vai te trazer a orientação que você precisa. Ela vai ministrar o teu coração. Querido, essa jornada de crente eu já fiz algumas coisas e deram erradas porque eu não dei ouvido à voz de Deus. E a gente paga caro. Porque a voz de Deus, ela orienta, e você tem que estar pronto para ouvir a voz de Deus. Nem sempre Deus vai falar aquilo que você quer ouvir, ou na maioria das vezes Ele não vai falar aquilo que você quer ouvir. E às vezes Deus nem vai falar nada. Mas o silêncio de Deus fala também muito. Um tempo atrás eu estava em um conflito. Eu digo, meu Deus, faz tanto tempo que eu não escuto falando comigo, assim, de uma forma assim, no íntimo, né? Pela palavra a gente escuta, mas Deus, aquela palavra mesmo que Deus fala no íntimo. Aí do nada eu estava em uma reunião com uma pessoa, Marlene, amiga nossa. Ela disse assim, sabe, pastor, um grande aprendizado que eu tive é que quando um professor está passando a prova, ele não fala nada. Eu digo, eita, então eu estou na prova. E eu recebi aquela palavra de sabedoria. Às vezes Deus não vai falar nada porque Ele está provando você. Provando seu caráter. Provando a sua vida. Deus vai observar como você se comporta. Então, quando o professor está passando a prova, ele vai ficar em silêncio, só observando o aluno. Quem sabe você está aqui, meu Deus, Deus não tem falado. A prova, é a hora da prova. Então, meu irmão, dá o teu melhor. E sabe o que foi que eu aprendi? É que a prova de Deus, ou você é aprovado como na vida, ou é reprovado. Pastor, e se for reprovado, vai fazer tudo de novo. Ô irmão, já existiu situação na minha vida que eu fui reprovado. Como é ruim. Faz tudo de novo. Deus não adianta você levar uma caixa de chocolate para Ele, dar um iPhone de presente. Vai fazer tudo de novo, querido. Oh Deus, vou aqui dar uma oferta. A gente quer, né? Uma oferta, Senhor, aqui como um memorial, um ato profético, para que o Senhor abra os céus, para que o Senhor se mova, que mova a sua mão. Não move não. Vai fazer tudo de novo. Sabe por quê? Deus é um Pai maravilhoso por excelência.
Deus não está criando filhos mimados, está criando águias para conquistar nações da terra. Diga aleluia, dê um forte aplauso a Ele. Oh glória. É assim, queridos. Por isso você precisa ouvir a voz de Deus, porque ela vai aquietar o seu coração. E se não ouvir, querido, se você não estiver ouvindo a voz dela, é um sinal que você precisa orar mais, buscar mais, se humilhar mais, pedir a Ele mais sabedoria, porque é a hora que Ele está te observando de perto. Então, Jesus encontrava em Betânia o que deve encontrar na minha família, na minha casa, na minha vida: ouvidos que ouvem as suas instruções. Ouvido que ouve suas instruções. Isso é fundamental para que as promessas de Deus se concretizem em sua vida. Isso é fundamental para que a sua família caminhe na presença do Senhor. Isso é indispensável para que os milagres se manifestem na sua vida. Você não pode desprezar essa verdade espiritual. O segundo texto que lemos fala o quão perigoso é não entender o momento da visitação de Deus. Quão perigoso é não entender o momento em que Deus está falando. Jesus diz assim: esse é um lamento. Jerusalém, como eu lamento, Jerusalém, por vocês não terem dado ouvidos à minha voz, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Assim eu quis fazer com vocês, Jerusalém, mas vocês não quiseram. Sabe que Deus sofre quando você é cabeça dura, que não dá ouvido à voz dele? Deus sofre. Mas Ele quer que você incline os seus ouvidos para dar ouvido à voz dos seus ensinamentos. Aqui Jesus está dizendo: Jerusalém, nada mais resta para você. Que o Senhor nos livre disso. De você fechar os seus ouvidos ao ponto de Deus dizer assim: não tem mais saída, acabou. E aqui só tinha uma saída para Jerusalém: o juízo divino que estava chegando 30 anos após. 30 anos. Em Jeremias, da mesma forma, o profeta Jeremias, ele lamenta porque o povo de Deus não dão ouvidos à voz de Deus, e por conta disso eles vão para o cativeiro. E mesmo não estava levando em consideração o chamamento de Deus para a sua vida. Mas apesar de Jacó, Deus cumpre na sua vida as promessas. Então fique tranquilo, porque para todo mundo tem jeito. Se teve para Jacó, para você também tem. Diga glória a Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia, ao juízo. Diga assim: Deus é um Deus de juízo. Deus é um Deus de juízo, irmãos. Pastor, e a graça? O juízo, a graça de Deus é manifesta através do juízo. Sabe por quê? Que tem o juízo divino? Porque Deus assim quer garantir que você não se perca. Você voltar para o foco, para o propósito. Depois disto, assim, vocês ficarão em Babilônia durante 70 anos. Diga juízo divino. Depois disso, o Senhor dizendo, eu virei. O que Deus está dizendo? Eu vou voltar a visitar vocês. Diga aleluia. Eu virei e cumprirei todas as promessas que Ele fez e trarei de volta para casa. Oh, que Deus maravilhoso. O povo desprezou a voz de Deus. Sabe por que Deus levou o povo para a Babilônia? Sabe por quê, irmãos? Porque o povo estava deixando de adorar a Deus para adorar os ídolos. Não era assim?
Aí Deus diz, vocês estão deixando de me adorar para adorar os ídolos, então vou levar vocês a um lugar onde só tem ídolo para adorar. Vão para onde vocês querem. É isso que vocês querem? Pois vão lá. Cativeiro de Babilônia é assim, Deus. É isso que vocês querem? Nem adorar outros deuses? Pois vão para Babilônia. Vocês me desprezaram, deram as costas para mim. Aí veio o juízo divino. Vocês vão para Babilônia, mas vão sofrer. Mas depois disto, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e os trarei de volta para casa. Ou seja, eu vou voltar a visitar vocês. Diga aleluia. Sabe que tudo que Deus quer encontrar, irmãos, quer encontrar o nosso coração. Deus quer encontrar aconchego. Deus quer que você é filho. Quantos são filhos de Deus? Mas Deus quer que esses filhos estejam perto do seu coração e que o seu coração esteja perto do seu Pai. Esse é o desejo de Deus. Então, era isso que Jesus encontrava em Betânia. Ele encontrava um ouvido para ouvir. O que mais Jesus encontrava em Betânia? Eu vou pular aqui alguns pontos. A Raquel me deu até as 10 para 11, mas eu vou até 10 para 10. Amém? Então vocês concordaram, então estou na legalidade. Quem me dá aqui mais 5 minutos? Levante a mão. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tá bom demais, show. Deu um forte aplauso. Obrigado. Vocês me deram, cada um me deu. Ô glória. Então, Jerusalém é um lugar. Jesus não encontrava em Jerusalém o que ele encontrava em Betânia. O que significa que Jesus não encontra na religião o que ele encontra na sua vida, na sua casa, na sua família. Em Betânia ele encontrava aconchego. Jesus quer que o seu ambiente, a sua casa, a sua família seja um lugar aconchegante. Sabe uma coisa que eu me sinto mais feliz? É quando as pessoas vão lá em casa e dizem assim, pastor, alguns que até não são crentes, e dizem assim, pastor, sabe que aqui é um ambiente que você sente paz. Eu digo obrigado, é porque o príncipe da paz mora aqui. Então a sua casa deve ser um lugar de paz, porque o príncipe da paz mora na sua casa. Aleluia, dê mais um forte aplauso a ele. Então, mas isso não acontece automático. Eu virei crente, agora tudo... Não, irmãos, tem uma caminhada. Tá bem? Tem uma caminhada. Tem que ter eu tenho que cumprir princípios, valores, reconhecer a soberania de Deus na minha vida, não desprezar a voz de Deus, amém? O que mais Jesus encontrava em Jerusalém? Jesus encontrava, qual era a primeira coisa? Nem sair da introdução, vocês já esqueceram? Ouvidos para ouvir. O que Jesus encontrava em Jerusalém? Diga assim, mãos para servir. Marta. Maria era uma casa onde era o território da promessa. Mas ali em Betânia, por que Jerusalém não era atrativo para Jesus, mas Betânia sim? Porque ali tinha ouvidos para ouvir, ele tinha mão para servir. Marta é aquele discípulo que serve com amor. Marta é aquele discípulo que serve com amor. Então Jesus encontrava um coração para, aliás, um ouvido para ouvir, mãos para servir e um coração para amar. 3 coisas que ele encontrava em Betânia, que ele quer encontrar em mim e em você. Ouvidos para ouvir, mãos para servir e um coração para amar. Lázaro. É isso que Deus deseja, encontrar em mim e em você. E eu espero que Ele encontre isso na minha
e na sua vida, na minha casa e na sua casa. Que Ele encontre no meu coração e no seu coração. Diga glória a Deus. Então esse é o chamamento de Deus para mim, para você, como família. Deus me chamou, te chamou para viver para Deus. Diga, minha família foi chamada para viver para Deus. Depois você foi chamado, diga, minha família foi chamada para viver de Deus. Então eu vivo para Deus, eu vivo de Deus. Diga, minha família foi chamada para viver com Deus. A minha família foi chamada para viver em Deus. Então eu fui chamado para viver para Deus, para viver de Deus, para viver com Deus e para viver em Deus. E era isso que ele encontrava ali em Marta, Maria e Lázaro. Uma família que vivia para Deus, vivia de Deus, vivia com Deus e vivia em Deus. E é isso que Ele deseja de mim e de você. Diga amém. Então esse é, se você quer que a tua família viva o sobrenatural de Deus, você precisa viver essa dica bíblica para você. Dê ouvido à voz de Deus. Sirva com alegria a Deus. Sirva com alegria a sua família. Sirva com alegria as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Porque a Bíblia diz que quando você serve aos homens, você está servindo. Sirva como se servisse a Deus e não aos homens. Então, como Marta, você precisa servir. E na nossa casa, em nossa casa, é o local que nós mais exercitamos isso, irmãos. Servir com amor. Se você não consegue servir a sua esposa com amor, você não vai conseguir servir na igreja com amor, não vai conseguir servir no emprego com amor, não vai conseguir servir em nenhum canto com amor. Se a esposa não conseguir servir o marido com amor, não vai servir em nenhum outro lugar com amor. Marta servia com amor. E Lázaro, ele tinha um coração para amar. Isso é ter a sua família como um território da promessa. Isso é trazer o reino de Deus para a sua casa, para a sua família. Diga amém. E para terminar, a gente fala tanto, né, de reino de Deus, a gente canta que venha o teu reino, né? Que seja feita a tua vontade. E para você, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Diga assim, o reino de Deus precisa ser estabelecido na minha casa. E o que é estabelecer o reino de Deus na sua casa? O reino de Deus é o lugar onde o nome de Deus é exaltado. Se na sua casa o nome de Deus é exaltado, então ali está o reino de Deus. Diga assim, na minha casa, o nome de Deus é exaltado. Diga glória a Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é obedecida. Vem o teu reino. Eu estou dizendo, eu te exalto, tu és o rei, o Senhor, o soberano na minha vida. Vem o teu reino, eu estou dizendo, olha, eu estou pronto, disposto a obedecer, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade. O reino de Deus, em terceiro, é o lugar onde a sua glória é manifesta. Vamos de novo? O reino de Deus é o lugar onde Deus é exaltado. Deus é exaltado aqui? Sim ou não? Então aqui está o reino de Deus. O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é obedecida. A vontade de Deus é obedecida aqui? O reino de Deus está aqui. O reino de Deus é o lugar onde a sua glória é manifestada. A glória de Deus é manifestada aqui? Então aqui está o reino de Deus. Diga aleluia.
Aí Paulo diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é o quê? Justiça. Justiça. Você vai, para o grego, essa palavra justiça é o mesmo que santidade. Então o reino de Deus é um reino de santidade. Porque justiça vem de justificação e santificação. Mas você não é santificado por você mesmo, você é santificado pela palavra e pelo Espírito. Diga amém. Então, que venha o reino de Deus sobre sua vida, sua casa e sua família. O reino de Deus é o lugar onde Deus é majestoso. Diga amém. Se coloque de pé nessa noite. No reino, nada acontece de forma automática. Se você quer ter essa verdade desse tema tão tremendo se cumprindo na sua vida, sua casa, sua família, como um território de promessa, você precisa estar disposto a ouvir a voz de Deus, inclinar os seus ouvidos para ouvir a voz, a instrução do Senhor. Você precisa estar disposto a abrir mão do seu eu, do seu ego. Você sabe por que Deus levou o povo para o deserto? Qual era o propósito? Era que aquele povo vencesse o seu ego. Se existe uma coisa que nós mais lutamos nessa vida é contra o nosso ego. A gente diz assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Muitas vezes a gente está falando só da boca para fora. E a gente precisa ser honesto e dizer: Deus, a minha vontade é outra, mas me ajuda a fazer a tua vontade. De verdade, Senhor. A gente canta: eu entrego tudo o que há em mim. Meu Deus, isso ainda não é uma verdade na minha vida. Tem muitas coisas que eu ainda quero, que eu não entreguei, mas eu sei que eu preciso entregar. Com Deus não vai valer você encenar. Com Deus vale você ser você mesmo. Amém? Então, dê ouvidos à voz de Deus. Esteja disposto a servir com amor, com alegria. E tenha um coração para amar Jesus. Quando Lázaro morreu, Jesus foi informado: aquele que o amava. Você vai olhar no grego, o texto que está para o amor de Lázaro para com Jesus, é o amor filéu, o amor de amigo. Mas quando João registra que Jesus o amava, no grego está agapão ou ágape. Ainda que o seu amor para com Deus seja pequeno, mas o ame. Porque o amor de Lázaro para Jesus era amor de amigo, mas o amor de Jesus com Lázaro era um amor sacrificial. Mas ele o amava. Então ame a Jesus na sua medida. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabe, o Senhor sabe de todas as coisas ali. Pedro estava sendo ele mesmo, não o Pedro impulsivo. E Jesus e Pedro não foi provar para Jesus que o amava com palavra, mas a vida de Pedro por toda a sua vida deu provas desse amor. Amém? Feche os seus olhos, erga as suas mãos. Espírito Santo, tudo que nós precisamos é ouvir a tua voz, Senhor. É dar ouvido às tuas instruções, os teus ensinamentos. Nos perdoa como igreja, como pessoa,
por as vezes que nós desprezamos a tua orientação, pelas vezes que nós tomamos decisões baseadas nas nossas vontades ou nas nossas vaidades, Senhor. Nos perdoa como família, por as vezes que nós não demos ouvido à tua voz e colocamos a nossa família na rota do precipício. Perdoa, Senhor. Que os nossos ouvidos se abram agora, como o salmista orou, Senhor. O Senhor não se agrada com sacrifício, nem com holocaustos, mas abriste os meus ouvidos. Essa é a nossa oração nessa noite como família, que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, a tua instrução para o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor nos dê amor para servir os nossos irmãos, a nossa família, a igreja do Senhor na terra. Meu Deus, servir com amor, sem esperar nada em troca. Em nome de Jesus, nos liberta de nós mesmos, Senhor. Nós não temos demônios, meu Deus, influenciando a nossa vida, mas nós somos uma péssima influência sobre nós, e nós queremos a influência do Teu Espírito sobre nossa mente e sobre o nosso coração. Não queremos caminhar no engano, Pai, mas queremos caminhar na verdade, e que o Senhor acrescente em nosso coração o amor por Ti, por Tua palavra, por nossa família, por nossos irmãos e por Tua igreja. Levante a sua voz, continue orando ao Senhor. Sei que os Teus olhos, Sempre atentos, permanecem. Os Teus ouvidos, Senhor, aleluia, adore-o. E os Teus ouvidos Estão sensíveis. Aleluia. Mas alegria, Oh glória, de manhã. oh glória, obrigado, Senhor. E não de longe, Senhor. Nunca mudastes. Tu és fiel, Senhor. Oh glória, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessa. Deus que não é homem. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Posso inventar o que for, teus olhos não podem ser frustrados. Minha esperança